Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar as crianças aqui presentes a já saírem para suas classes, onde também realizarão o seu culto, continuarão o culto, inclusive meditando na palavra do Senhor. Oi. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O que é, não precisa abrir lá, tá bom? Mas o que é, que em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz que é boa, perfeita e agradável. O que é, que de acordo com Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz que é boa, perfeita e agradável. Se você pensou ou falou vontade de Deus, você acertou. Em Romanos 12:2, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E a pergunta que eu faço é: quem aqui concorda com o apóstolo Paulo? Quem aqui concorda que, diferentemente da nossa vontade, que é ruim, imperfeita e desagradável, a vontade do Senhor não, é tudo isso que Paulo falou? Quem concorda com o apóstolo Paulo aqui, levanta a mão, que a vontade de Deus realmente é tudo isso, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Você concorda com Paulo? Vontade de Deus é boa, sim ou não? Sim ou não, igreja? A vontade de Deus é agradável, sim ou não? E a vontade de Deus é perfeita, sim ou não? Oh, glória! Se a vontade de Deus é tudo isso, então, qual deveria ser a nossa reação diante da vontade de Deus na nossa vida? Se a vontade de Deus é tudo isso que Paulo falou e nós concordamos, qual deveria ser a nossa atitude constante ao descobrirmos a vontade dele na nossa vida, mesmo quando a vontade dele não é igual à nossa? Qual deveria ser a nossa atitude? De tristeza? De raiva, de desânimo? Não, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando eu descubro a vontade dele para a minha vida, a minha atitude tem que ser o quê? De alegria, de satisfação, de aceitação. Louvado seja Deus, Ele está fazendo a vontade dele na minha vida. Mas será que é sempre assim, hein? Será que é sempre assim que a gente age? Será que é sempre assim que a gente reage? Será que é sempre essa a nossa atitude diante do querer de Deus na nossa vida? Se nós formos sinceros, eu creio que nós vamos ter que dizer que não. Muitas vezes a nossa atitude diante da vontade de Deus na nossa vida não é essa, não é de alegria, não é de aceitação. Hoje, inclusive, eu quero convidar você a meditarmos em atitudes opostas que um homem chamado Davi teve para com a vontade de Deus na vida dele. Que consequências essas duas atitudes diferentes trouxeram e que lições nós podemos tirar para as nossas vidas. Por favor, abra comigo a palavra de Deus no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 11.
Segundo Samuel, capítulo de número 11. Fica mais aí para o início da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, aí vem 2 Samuel. Capítulo de número 11. Eu quero trazer uma breve reflexão antes de nós termos a honra, o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Nós vamos conhecer um pouco da história de Davi aqui. História essa na qual nós veremos duas atitudes, preste atenção, que não apenas Davi teve, mas duas atitudes que nós também podemos ter, e talvez estamos tendo, diante da vontade do Senhor na nossa vida. Que atitudes são essas, pastor? E que consequências elas podem trazer para nós? Primeira atitude que eu vejo aqui que Davi teve e que nós também podemos ter é uma atitude de rejeição para com a vontade de Deus. Primeira atitude que Davi teve e que nós também podemos ter para com a vontade de Deus, qual é? É uma atitude de rejeitar, de não aceitar a vontade do Senhor para nós. Vamos ver como foi que isso aconteceu na vida de Davi. Começar lendo os versos de 1 a 3. 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 3, dizem assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, estamos, Senhor, de mãos vazias, de nós mesmos, Senhor, daquilo que somos, daquilo que temos. Estamos de mãos vazias porque queremos, Senhor, que elas sejam cheias, não de nós mesmos, mas sim daquilo que vem do Senhor para nós. Chegamos até aqui, Pai, o Senhor sabe como, as dificuldades, as lutas, os empecilhos, mas chegamos, e não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque a Tua vontade para nós é esta hoje, Senhor, que estejamos aqui. Então vem nos ajudar, Senhor, agora, prestarmos atenção à Tua palavra e podermos dela, Senhor, tirar lições para as nossas vidas, termos vidas transformadas por meio da Tua palavra. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a entender a Tua palavra, a compreendê-la, Pai, a decidir colocá-la em prática nas nossas vidas, pois é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo anterior, o capítulo 10 de 2 Samuel, fala sobre uma guerra que Davi iniciou contra os filhos de Amon, contra os amonitas. Essa guerra, porém, ela precisou ser pausada, ela precisou ser interrompida, provavelmente por causa do inverno. O inverno era uma estação na qual os exércitos costumavam não sair à guerra. Então a guerra tinha iniciado, mas ela deu uma pausa. Ela tinha parado. Os exércitos então voltaram para casa. Só que um ano se passa. O capítulo 11 começa dizendo que um ano se passou. E agora aquela guerra que tinha sido interrompida, agora ela vai ser reiniciada. O povo de Deus agora vai recomeçar a guerrear contra o antigo inimigo, os filhos de Amon. Só que agora Davi,
diferentemente da vez anterior, ele decide não ir com os guerreiros. Ele decide não subir com o exército para continuação da guerra. Ao invés disso, Davi tinha um comandante muito bom chamado Joabe, e ele envia esse comandante à frente do seu exército. Ao invés então de ir à guerra, Davi fica no seu palácio. E a palavra de Deus diz que certa tarde, talvez acordando de uma soneca, depois do almoço, Davi decide andar então na varanda do palácio. Talvez estava muito quente naquele dia, e Davi decide caminhar um pouco na varanda do seu palácio real. Varanda essa, palácio esse, na verdade, que deveria ser bem alto, e deveria dar uma visão panorâmica de uma boa parte da cidade. Então Davi está ali caminhando, está em casa, está de folga, quando de repente algo chama a atenção de Davi. Na verdade não é algo, e sim alguém. Uma mulher está tomando banho. Talvez, pastor, alguém diga assim: pastor, mas uma mulher tomando banho fora de casa? De fato, o calor devia estar muito grande naquele dia, e a mulher decide tomar banho fora da sua casa. E venhamos e convenhamos, um homem vê uma mulher tomando banho, aquilo já mexe com o interior dele, não mexe? Sim ou não? Humanamente falando, sim. Só que a Bíblia ainda acrescenta algo. A Bíblia diz que ela não era apenas uma mulher. Ela era uma mulher, o quê? Muito formosa. Não. Ela não era bonitinha, não. Ela era de parar a BR. A mulher, quando a Bíblia diz, a Bíblia não mente. Então não foi Davi que disse, não. Foi o escritor inspirado por Deus. Então quando a Bíblia diz que uma mulher era bonita, é porque ela era bonita. E quando a Bíblia diz que ela era muito bonita, então é porque ela era muito bonita. Davi então se interessa e manda perguntar quem era aquela mulher. E por favor, não julgue Davi até aqui, porque isso era muito normal naquela época. Davi já tinha mulher, já. Mas naquela cultura, viu, homens? Naquela época, era normal não apenas os homens, mas principalmente os reis, terem várias mulheres. Então Davi perguntar quem era, não tinha problema naquela época. Hoje daria um problema grande, mas naquela época não. Davi manda perguntar então, quem era aquela mulher? Ele poderia até casar com ela, já tendo outras, desde que, detalhe, ela já não fosse comprometida. Se ela não fosse casada, porque se ela fosse, era proibido pelo 7º mandamento que dizia, não adulterarás. Davi manda então perguntar quem era, e a resposta vem. E quando a resposta vem, Davi escuta 3 informações sobre aquela mulher. Primeiro, o nome dela é Batseba. Eita, que nome forte, Batseba. Segunda informação que Davi escuta é que ela era filha de Eliã. E essa informação deve ter deixado Davi animado. Sabe por quê? Porque Eliã era um dos valentes de Davi. Era um dos soldados da elite de Davi. Opa, daria um ótimo sogro. Ah, ela é filha de Eliã. Eu conheço Eliã. Gente muito boa. Só que aí vem uma terceira informação, e essa não deixa Davi nada animado. Porque além de se chamar Batseba, além de ser filha de Eliã, Davi, ela é mulher de Urias,
o heteu. Urias, o heteu, também era um dos valentes de Davi. Era um soldado de confiança de Davi. Davi sabia então que aquela mulher que ele achou tão bonita era uma mulher casada. Aí eu pergunto para vocês: existem ou não existem coisas que Deus não precisa descer do céu para nos dizer? Existem ou não existem coisas que não precisa Deus descer do céu para dizer que Ele não quer que nós façamos? Existe ou não existe? Existem coisas que Deus já nos falou. Existem coisas que não precisa a gente perguntar se é da vontade de Deus ou não, porque Ele já mostrou que não é da vontade dEle. Quando Davi escutou que ela é mulher de Urias, o heteu, Davi não precisava nem perguntar para Deus se era da vontade dele ou não, que ele tivesse algo com ela, porque não era da vontade de Deus. Deus já tinha mostrado isso no 7º mandamento, quando ele proibiu: não adulterarás, não terás nada com a mulher do teu próximo. Na verdade, no 10º mandamento, ele vai proibir até cobiçar, até desejar, até querer a mulher casada, a mulher do próximo, que dirá se deitar com ela. Davi sabia ou não sabia qual era a vontade de Deus? Sabia ou não sabia, igreja? Davi sabia os mandamentos? Sim ou não? Davi conhecia o 7º mandamento? Sim ou não? A questão não era se Davi sabia a vontade de Deus. A questão era qual atitude ele teria diante da vontade de Deus. E a atitude que Davi teve diante da vontade de Deus está no verso 4. Olha o que diz o verso de número 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Davi sabia que a vontade de Deus era que ele não tivesse nada com aquela mulher? Sabia. E o que foi que ele fez com a vontade de Deus? Ele rejeitou a vontade de Deus. Aqui Davi deu uma de mulher de Potifar. Só que ele era homem. Assim como a mulher de Potifar olhou para José e desejou, Davi olhou para Batseba e a desejou. Assim como a mulher de Potifar disse algo em relação a José, Davi disse algo em relação àquela mulher. E assim como a mulher de Potifar agiu para trazer José para um relacionamento com ela, Davi também agiu para trazer aquela mulher para um relacionamento com ele. A diferença é que Batseba não era um José. Davi agiu que nem a mulher de Potifar, mas Batseba não agiu que nem José. Ela poderia ter gritado, ela poderia ter rejeitado: me mate, mas eu não vou trair o meu marido. Mas a Bíblia não diz nada sobre nenhuma reação daquela mulher. Davi então, sabendo que não deveria, que aquilo não era da vontade de Deus, mesmo assim, ele rejeita a vontade do Senhor. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que a gente pode rejeitar a vontade de Deus, que nada vai acontecer na nossa vida. Sim ou não? Às vezes a gente pensa, né?
Não, eu sou filho de Deus. Ah, eu sou crente há muito tempo, já conheço. Posso meter os pés pelas mãos aqui que Deus vai dar um jeito, Deus vai ajeitar. Deus vai passar a borracha. Vai acontecer nada não. Vai pensando. Davi rejeitou a vontade de Deus e porque ele rejeitou a vontade de Deus, consequências vieram. E as primeiras dessas consequências estão nos versos 5 até o final do capítulo de número 11. E você pode ler em casa. Mas eu vou resumir em 3 palavras. As primeiras consequências de Davi foram 3: vida, morte e casamento. Vida por quê? Do adultério, Batseba gerou. Morte porque, ao saber que do adultério Batseba tinha gerado, Davi executa um plano que acaba gerando a morte, não apenas de Urias, mas de outros soldados leais a Davi. Soldados, inclusive, que estavam fazendo o que Davi não teve coragem de fazer, que era ir guerrear contra os inimigos do Senhor. Davi executa o plano no qual Urias morre. E terceiro, casamento, porque quando Urias morre, Davi espera um tempo e manda chamar Batseba, a viúva, para casar com ele. Que homem do coração bom casou com uma viúva. Estas foram as primeiras consequências de Davi. Interessante que em vários momentos, igreja, Davi é elogiado como homem segundo o coração de Deus, como homem que escuta Deus, que busca Deus para saber o que Deus quer. Porém, aqui no final do capítulo é dito que isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Existem coisas que as pessoas podem não saber, mas Deus sabe. E se for errado, é mal aos olhos dele. O tempo passa, a criança nasce. E Deus envia um profeta a Davi, chamado Natã. Homem de coragem esse Natã. Natã chega para Davi e começa a contar uma história triste. Davi tinha um homem muito rico, que tinha muitos bens, tinha muitos animais. E chegou na casa dele um viajante. Sabe o que foi que esse homem rico fez, Davi? Ao invés de matar de um dos animais dele, que ele tinha muitos, para dar para o viajante, esse homem rico, Davi, parece que ele conta como se fosse alguém do reino. Esse homem rico, Davi, ele manda pegar no seu vizinho a única cordeirinha que ele tinha, Davi. Ele só tinha essa cordeirinha e era como se fosse um membro da família, Davi. Ele dormia com ela, ele abraçava a cordeirinha. Não era um animal qualquer não, era como se fosse um animal de estimação, Davi. Ele manda pegar a cordeirinha, mata e dá para o viajante, o visitante dele. Quando Davi escuta essa história triste e revoltante, ele diz, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de raiva. E ele falou, tão certo como vive o Senhor, esse homem rico aí, ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Quando Davi diz isso, Natã aproveita para dar um recado de Deus para ele. O recado de Natã para Davi se encontra no capítulo 12. Pula aí para o capítulo 12, versos 7 a 12. 2 Samuel 12, 7 a 12. Olha a palavra de Deus através do profeta Natã. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, Davi. Tu és esse homem da história. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel,
e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, você fez escondido, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Natan começa dizendo: Davi, eu contei uma história aqui. Sabe quem é o homem da história? É você. Sabe quem roubou a cordeirinha do homem pobre? Foi você. É como se ele estivesse dizendo: essa cordeirinha era a única coisa que Urias tinha. Era a sua própria esposa. Depois Natan diz o que foi que Deus fez com ele. Deus diz: Davi, eu te ungi rei sobre Israel. Davi, eu te livrei de Saul. Davi, eu te dei livramentos. Davi, eu te dei presentes. Davi, eu te dei bênçãos. Davi, eu te dei proteção. Davi, eu te dei casa. Davi, eu te dei ministério. Davi, eu te dei um reino. E Deus ainda diz: se fosse pouco, eu ainda poderia ter te dado mais. Deus tem dado coisas boas a mim e a você. Mas Ele diz aqui que ainda pode nos dar ainda mais. A obra de Deus na minha vida e na tua vida ainda não acabou. Se nós buscarmos a Ele, se nós pedirmos, Deus tem mais para me dar e para te dar. Mas o que foi que você fez, Davi? Eu te dei isso, isso e isso, e eu poderia ter te dado mais. Mas o que foi que você fez? Você desprezou a minha palavra. Você passou por cima da minha vontade. Você fez o que eu não queria que você fizesse. Deixa eu traduzir para um bom português. Davi, você quis o que eu não queria para você. Você achou pouco a minha vontade para a tua vida. E você quis o que não era a minha vontade para a tua vida. Você quis o que eu não planejei para você. Porque eu planejei muitas coisas boas para você, Davi. Você achou pouco. E foi atrás daquilo que eu nunca tinha planejado te dar. A mulher do teu próximo. Você não se alegrou com a minha vontade na tua vida, Davi. Você não se satisfez com a minha vontade na tua vida, Davi. Você rejeitou a minha vontade para você, Davi. E é muito fácil para nós lermos uma história dessa e jogarmos pedra em Davi. Aliás, não apenas em Davi, porque o que Davi faz aqui parece com outra pessoa, que anos antes recebeu muitas bênçãos de Deus, recebeu um jardim completo, com muitas árvores, no qual Deus disse que de apenas uma, ela não poderia se alimentar. Mas qual foi o fruto que a primeira mulher quis? Deus disse: Adão, Eva, de toda árvore do jardim, vocês podem comer. Só de uma, não comam. Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí Eva vai lá,
E ela quer qual? O que é que o ser humano quer? O ser humano quer aquilo que Deus não quer. O ser humano quer aquilo que Deus não permitiu. O ser humano quer aquilo que Deus não deu. Aí eu ouvi dizer que tem um monte de mulher que quando chegar no céu, não vai nem procurar Jesus. Vai logo atrás de Eva. Vão se ajuntar e vão dar uma coça em Eva, né? Ah, culpa tua, né? Foi atrás do fruto que Deus não queria. É tão fácil jogar pedra em Davi, né? É tão fácil jogar pedra em Eva. Mas e nós? Será que nós não temos tido uma atitude como essa não, hein? Nós sabemos o que Deus nos deu, não foi? Só que a gente não fica feliz com o que Deus deu. A gente quer o que Deus não deu. A gente quer ter o que Deus não quer que nós tenhamos. E aqui nós vemos isso na área do relacionamento. Às vezes você é casado, mas você não está satisfeito com a sua esposa. Você não está feliz com o marido que você tem. Você fica desejando a mulher que passa na rua. Aquela mulher que Deus não nos deu. Aquele marido que Deus não te deu. Ah, que homem! Esse aí é que é um homem, não aquele que eu tenho lá em casa. Há uma mulher dessa, que homem de sorte. Nós queremos o relacionamento que Deus não deu. Nós queremos a roupa que Deus não quer que nós usemos. Nós queremos o meio de vida que Deus não planejou para nós. Nós queremos aquela prática que Deus proibiu. Ele disse, não, isso aqui não é para você não. Mas eu quero. Essa prática aqui não é para crente não. Mas é essa prática que a gente quer. É muito fácil criticar Davi. Mas muitas vezes nós estamos tendo a mesma atitude. E sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado de rejeitar a vontade de Deus pela sua própria vontade? Nós colhemos frutos amargos. Nós andamos para trás. Nós não progredimos. No caso de Davi, o profeta disse, Davi, a espada nunca se apartará da tua casa. Já pensou um negócio desse? Davi estava acostumado a ver a espada sendo usada fora da casa dele, quando ele ia para a guerra. Deus disse, Davi, agora você vai ver a espada sendo usada dentro da tua família. E foi isso que aconteceu, porque no capítulo seguinte, no capítulo 13, um filho de Davi tira a vida de outro filho de Davi. E esse filho que tirou a vida, toma o reino de Davi. Davi não tem mais paz na sua vida. Por quê? Porque ele rejeitou o plano de Deus para ele e foi atrás do plano dele para ele mesmo. Será que algo assim está acontecendo agora na sua vida? Será que agora mesmo você está desejando algo que Deus não quer para você? Desejando alguém? Desejando uma prática? Desejando um objeto que Deus já disse que Ele não preparou para ti? Caso isso esteja acontecendo, a melhor coisa é nos arrependermos. Isso nos leva à segunda atitude que Davi teve diante da vontade de Deus e que nós também podemos ter. Primeira atitude que Davi teve, nós também podemos ter, foi uma atitude de rejeição da vontade de Deus. Porém, em segundo lugar, Davi teve uma atitude de aceitação da vontade de Deus na sua
vida. Você pode ter agido errado até hoje, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de recomeçarmos, de agirmos diferente, de agirmos de forma agradável a Ele na nossa vida. Talvez até agora você foi rebelde para com o Senhor, mas você pode sair daqui essa noite perdoado e aceitando a vontade dEle na tua vida. Porque Davi escutou a repreensão do profeta, como nós estamos escutando aqui a palavra de Deus. E o que é que Davi poderia ter feito? Davi poderia ter feito o que nós muitas vezes fazemos. O que é? Eu não aceito. Eu não recebo essa palavra. Ela não é para mim. Ele poderia ter colocado defeito em Natan. Tu é um profetazinho fraco, mano. Quer vir me repreender o rei? Ei, Davi poderia ter feito o que Saul fez. Saul nunca se arrependeu dos seus pecados. Saul nunca confessou os seus pecados. Davi poderia ter agido que nem o outro rei. Mas sabe o que Davi fez? Ele admite que pecou. Quando o profeta para de falar, ele diz: eu pequei contra o Senhor. Eu admito que errei. Quando nós caímos, a melhor coisa a fazermos é confessarmos que caímos. É admitirmos que erramos. E não darmos desculpas, justificarmos. Não, mas foi por isso. Ah, minha vida foi muito difícil. Ah, mas é muita guerra. Davi diz: eu pequei contra o Senhor. E provavelmente porque ele admitiu que pecou, Davi não recebe o que merece. O profeta Natan diz: Deus perdoou o teu pecado. Não morrerás. Deus recebe o arrependimento de Davi e perdoa o pecado de Davi. Quantos precisam ser perdoados esta noite? Admita para Deus: Senhor, eu tenho sido falho na tua presença, Pai. Sim, a tua palavra é verdadeira, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu tenho sido rebelde, Senhor. Eu rejeitei a tua vontade, Pai. Eu pequei em tua presença, Senhor. E a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. E Ele está disposto a nos perdoar nesta noite, como Ele perdoou Davi. Davi merecia morrer, mas ele não morreu naquele instante. Porém, Natan diz: Deus te perdoou. Porém, como os inimigos do Senhor blasfemaram dele por tua causa, aí ele cita uma última consequência, depois de todas aquelas. Ele diz: a criança que te nasceu, ela vai morrer. Que notícia difícil para receber, inclusive para nós que somos crentes. Espera aí, mas Davi peca e uma criança morre. Ele não morre, mas a criança sim. Senhor, que plano é esse que o Senhor tem? Que propósito é esse? Ei, nem sempre nós vamos entender os planos de Deus. Nem sempre nós vamos entender os propósitos de Deus porque alguém morre, que nós achamos que não era para morrer. A questão é que, mesmo sem entender, nós podemos aceitar a vontade de Deus. Natan desce para casa e a Bíblia diz que Deus fere a criança gravemente. Tem doença que o remetente é o diabo. Mas tem doença que quem envia é o próprio Deus. Deus fere a criança e ela adoece gravemente. O que é que Davi faz?
quando ele sabe que a criança adoece, o que é que Davi faz? Ele busca a Deus pela criança. Mas ele busca a Deus com sinceridade e com verdade por aquela criança. Ele ora pela criança. Ele jejua pela criança. Ele se prostra uma noite inteira em terra por causa da criança. Os anciãos tentam levantá-lo para ele se alimentar. E Davi diz: não, eu não quero me alimentar. Eu estou buscando a Deus por esta criança. Mas 7 dias depois, de muita busca, de muita oração, de muito jejum, a criança não resiste e morre. Os servos de Davi conversam entre eles. Se a criança doente, Davi estava do jeito que estava, imagina se a gente disser para ele que ela morreu. O que Davi vai fazer? Qual é a visão que os servos de Davi têm dele? De um homem que não aceita a vontade de Deus. Davi olha, percebe que eles estão cochichando e pergunta: a criança morreu? Sem eles poderem mais esconder, eles confirmam: morreu, Davi. O que é que Davi faz? Olha comigo os versos 20 a 23. Olha qual é a reação de Davi agora, que ele aprendeu a lição. 2 Samuel 12, 20 a 23. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E o que é que Davi está fazendo aqui? Davi está aceitando a vontade do Senhor. Deus tinha dito para ele: a criança vai morrer. E o que foi que Davi fez? Ele buscou, porque ele pensou: Deus disse que ela ia morrer, mas quem sabe? Deus é tão misericordioso, pode ser que ele volte atrás, pode ser que ele deixe viver a criança, então eu vou buscar a favor dela. Não é errado buscar a Deus por algo, entenda isso. Não é errado jejuar por uma causa. Não é errado chorar por uma bênção que você deseja, por uma transformação, por uma cura. Davi fez isso. Não é errado buscar ao Senhor por algo. Errado é não aceitar a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é diferente da minha e é diferente da tua. Davi buscou, ele queria a criança viva, mas ele entendeu que essa não era a vontade do Senhor. E quando a vontade do Senhor foi estabelecida, o que Davi fez? Ele não arrancou os cabelos, ele não se desesperou, ele sofreu, mas ele aceitou a vontade do Senhor. Finalmente, podemos dizer que Davi aprendeu a lição. Ele agora aprendeu a aceitar a vontade de Deus na sua vida. E assim como a rejeição traz consequência ruim, a aceitação da vontade de Deus traz consequência boa.
Depois que Davi aceita o agir de Deus na vida dele, primeira coisa que Deus faz, dá vitória para Davi dentro da sua casa. Quem está precisando de vitória aqui dentro de casa? Primeira bênção que Deus deu para Davi foi vitória dentro da casa dele, depois que ele aceitou a vontade do Senhor. Que vitória foi essa, pastor? Uma vitória linda, de nome Salomão. Olha os versos 24 e 25. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Agora podia. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias, que significa amado do Senhor. Ei, que vitória Deus deu a Davi. Ele coabita com Batseba. Ela engravida, gera um filho. E esse filho é ninguém menos do que o sucessor de Davi no trono. O homem mais sábio que já existiu abaixo de Jesus Cristo, chamado Salomão. Que vitória Deus dá àquele que aceita a vontade dele na sua vida. E antes do capítulo 12 terminar, Deus ainda vai dar uma vitória fora da casa de Davi. Lembra daquele inimigo que Davi tinha começado a guerrear e não tinha terminado? Agora Davi faz o que ele deveria ter feito. Não fica mais em casa. Vai até o inimigo. E Deus dá a vitória nas mãos de Davi. Existem vitórias que Deus só vai nos dar depois que nós aceitarmos a vontade dEle na nossa vida. Então sabe o que eu creio que Deus está querendo dizer para mim e para você? Sabe o que foi que Deus falou ao meu coração? Para de querer ter o que eu não quero. Para de querer o que eu não planejei para você. Para de querer o que não é teu. Para de querer o que não é a minha vontade para a tua vida, porque isso só vai trazer atraso para você. Olha para o que eu já te dei. Esteja alegre com o que eu estou te dando. Esteja feliz com o que eu planejei para você, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Não é que nós vamos nos acomodar, que nós vamos cruzar os braços e dizer, o que Deus já me deu está bom, não vou mais buscar nada. Não, não é isso. O que Deus está querendo nos dizer aqui, é que nós não precisamos de nada fora da vontade dEle para as nossas vidas. Quantas vezes nós pensamos que para sermos felizes, nós temos que sair da vontade de Deus. Quantas pessoas estão nos caminhos do Senhor e pensam, não, eu quero ser feliz um pouco, então eu vou me desviar dos caminhos de Deus. É o contrário. Não é fora dos caminhos do Senhor que nós seremos felizes. É dentro dos caminhos do Senhor. Quanto mais próximos da vontade dEle para as nossas vidas, mais Ele vai alegrar o nosso coração. Mais Ele nos fará felizes. Você não precisa do que o diabo preparou para você para ser feliz. Você só precisa daquilo que Deus planejou para você. Por isso, ao invés de rejeitar a vontade de Deus, decida hoje, Senhor, eu vou rejeitar aquilo que o Senhor não planejou para mim. Eu só quero aquilo que o Senhor me der, que eu vou buscar na tua presença, e o Senhor vai me dar segundo a tua vontade. Davi aprendeu a confiar na vontade do Senhor. E por falar em aprender a aceitar a vontade de Deus, ontem na nossa reunião de líderes, a nossa irmã Nath compartilhou algo que combinou exatamente com o que nós vimos aqui.
Nath dançou hoje à noite. Hoje ela é uma líder, é uma mulher casada. Mas ela começou a servir a Deus aqui quando ainda era uma criancinha. E nós temos visto a Nath crescer. Não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. O que acontece é que alguns anos atrás, essa serva do Senhor descobriu o diagnóstico de uma doença na tireoide. E ao descobrir essa doença, ela começou a tomar medicamentos para poder parar, para poder estancar os efeitos. Só que alguns meses atrás ela voltou ao médico e ela recebeu uma notícia que ninguém gosta de receber. O médico disse para ela que os medicamentos que ela estava tomando não fazem mais efeito. Não são mais eficazes para combater a doença que ela tem. Eles disseram então que ela vai ter que tomar agora medicamentos mais fortes. Senão, se a doença evoluir, ela pode chegar a um CA. Pode chegar a um câncer. O problema é que esses medicamentos, eles trazem risco de vida para ela. Esses medicamentos são tão fortes, mas tão fortes, que o marido dela vai precisar assinar um termo para que ela possa tomar, porque pode trazer parada cardíaca, pode trazer parada respiratória. Ou ela toma esses medicamentos, ou a doença pode progredir para uma doença fatal. Ela esperava essa notícia? Não. Ela volta para casa e não fala com ninguém, a não ser com Deus. E ontem ela admitiu: quer dizer então, Deus, que foi isso que o Senhor planejou para mim? Quer dizer então, Deus, que é isso que o Senhor tem para mim? Tudo aquilo que eu comecei, minha família, meu ministério, meu trabalho, quer dizer que agora tudo vai parar? Eu não vou continuar nada? Ela admite que a primeira reação dela foi de rejeição da vontade de Deus, do que Deus estava permitindo que acontecesse com ela. Porém, Deus foi trabalhando. Deus foi enviando um profeta, Deus foi enviando uma profetisa, Deus foi enviando uma palavra, Deus foi enviando um louvor, até que chegou o momento em que ela disse, ali, sentada para mim: pastor, hoje eu não vou mais pedir a Deus que seja feita a minha vontade. Eu não vou mais pedir a Deus que Ele prolongue a minha vida, ou que Ele faça isso ou aquilo. Eu creio que Ele pode fazer. Eu creio que ainda que se transformasse em uma doença fatal, aos 45 do segundo tempo, Deus seria capaz de me curar. Mas eu não vou dizer para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida. O que eu digo para Deus hoje é: Senhor, eu confio em Ti. Não importa o que aconteça, se o Senhor me curar, eu confio que o Senhor é capaz de fazer isso. Mas se o Senhor não quiser, se a vontade do Senhor para a minha vida for me levar, eis-me aqui, Senhor, porque eu creio que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela vai então voltar ao médico, e o médico vai dizer, vai fazer novos exames. E eu disse: Nath, eu estou crendo que esses novos exames vão mostrar a sua cura espiritual. Porém, saiba de uma coisa, minha irmã, não importa o que aconteça, Deus já está sendo glorificado através da sua vida. Porque você não está rejeitando a vontade do Senhor, seja ela qual for.
você está aceitando a vontade do Senhor. Continue orando pela sua serva. Que Deus faça a vontade dele na vida dela. Hoje nós vimos, portanto, exemplos de pessoas que aceitaram a vontade do Senhor. Davi, nossa irmã Nath e tantos outros. Mas eu não posso encerrar sem falar de um exemplo perfeito. Alguém que no jardim do Getsêmani, antes de encontrar a cruz, orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas logo depois disse: não se faça, porém, a minha vontade, e sim a tua vontade. E a vontade do Pai, no caso de Jesus, era que ele morresse, para que os pecados dos que confessam o nome de Jesus fossem perdoados. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida hoje é que você seja perdoado, é que você seja transformada. Mas só existe uma maneira disto acontecer: através daquele que morreu no meu lugar e no teu lugar. Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus para mim e para você se chama Jesus Cristo. Alguns o rejeitam, mas eu te convido a recebê-lo nesta noite. Curve sua cabeça. Será que tem alguém esta noite que confessa que estava sendo rebelde ao Senhor em alguma área da sua vida? É só para quem tem coragem de confessar. Mas que hoje está arrependido e quer ter o coração quebrantado na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu estava sendo rebelde, eu estava rejeitando o teu plano para a minha vida, mas hoje eu quero aceitar. Hoje eu quero abrir o meu coração para receber o teu filho, e não apenas ele, tudo aquilo que ele planejou para mim. Será que tem alguém esta noite tomando uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você que ainda não havia feito isto e hoje entendeu que precisa de Jesus para ser perdoado dos seus pecados, para ser transformado, e você não havia aceitado ainda e hoje você decide aceitá-lo. Ou talvez alguém que já havia aceitado o Senhor, mas acabou se desviando, fazendo o próprio querer, e hoje quer voltar para os caminhos do Pai. Ou talvez em alguma área específica você estava sendo rebelde, em algum relacionamento, em alguma prática, em algum meio de vida. Deus já tinha dito para você que não, e mesmo assim, você teimou, você foi adiante, você fez. E hoje você está aqui arrependido, arrependida aos pés do Senhor. Será que tem alguém? Levanta a sua mão dizendo: eu estou tomando uma decisão hoje que agrada ao meu Senhor. Será que tem alguém? Eu não vou convidar a vir ao altar, porque o nosso tempo já está corrido. Mas se tiver alguém tomando uma destas decisões, eu não quero deixar de dar a oportunidade de você publicar nesta noite. Será que tem alguém? Se não tem, que a palavra de Deus continue falando aos seus corações. Quero convidar as mulheres aqui à frente, as mulheres que vão nos ajudar na distribuição da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com o propósito de que não esquecêssemos o que Ele fez por nós.
que sempre lembrássemos da obra dele nas nossas vidas. Em Mateus capítulo 26, nós encontramos a instituição da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versos 26 a 30. E o que nós aprendemos aqui é que a ceia do Senhor é um memorial, glória a Deus, para todo discípulo, para toda discípula do Senhor Jesus Cristo. Então, se você hoje aleluia, reconhece que já fez uma aliança com Cristo e deseja participar da ceia em obediência e como gratidão em seu coração, então a ceia é para você. Não deixe de participar deste momento, deste memorial. Agora as irmãs irão distribuir, enquanto nós louvamos ao Senhor, em atitude de oração, de adoração ao Senhor. Você recebe e você aguarda para que nós possamos participar todos juntos. Pastor, eu já sou crente, mas nessa semana eu pequei contra o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado ao Senhor e não deixe de participar da ceia nesta noite. Pai amado e Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que teremos de celebrar a ceia que Cristo mesmo instituiu para nós como lembrete, como memorial de tudo aquilo que Ele fez por nós. Pai, que a nossa atitude esta noite seja de um coração quebrantado, Senhor, como foi pregado nesta manhã. Não vamos dizer para o Senhor que somos bons, que somos superiores. Não. Nós vamos dizer para o Senhor como o publicano disse: tem misericórdia de mim, pecador. Eu nem merecia estar aqui esta noite, mas o Senhor abriu as portas para mim. Não apenas do templo da terra, o Senhor abriu as portas para mim, do templo do céu. Então eu quero, Senhor, participar deste momento com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E eu quero sentir a Tua presença no meu coração. As irmãs podem distribuir e você aguarda para participarmos todos juntos. oh, aleluias. Obrigado, Jesus, pelo Teu favor, Senhor. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia com